Bruna, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Kleber. É um prazer estar com vocês nessa disciplina Cybersecurity que trata de assuntos tão relevantes, tão importantes para a nossa sociedade atualmente. E nesta videoaula eu quero trabalhar com vocês a relação entre a cibersegurança, o ciberespaço e o funcionamento da comunicação no ambiente computacional, que é onde entram as redes de computadores. A gente vai olhar um pouquinho para perceber e entender como que funciona e o quanto o ciberespaço está presente. Vamos lá, então. Como nós vimos e trabalhamos no nosso material no livro-texto, o conceito do ciberespaço é todo o conjunto de recursos empregados para o funcionamento da comunicação entre aplicações e dispositivos finais através da internet, que também nós denominamos como web de uma forma geral. Já a cibersegurança é, portanto, a garantia da segurança desse ciberespaço, ou seja, é todo o conjunto de ações voltados à segurança de todo esse conjunto de recursos envolvidos, então, nesta comunicação entre aplicações que define o ciberespaço. E quando nós, então, estamos ali tratando, e consumindo ou disponibilizando serviços nesse ambiente de comunicação computacional, há, sem dúvida nenhuma, a presença das redes de computadores. E eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho nesse quadro uma classificação no contexto do local de uso das redes de computadores, onde nós ali determinamos o que é rede móvel, que é justamente aquele ambiente que talvez seja o que nós mais façamos uso atualmente, onde através do celular, através da mobilidade, nós estamos conectados, consumindo esses serviços disponibilizados. Mas nós, por outro lado, também muitas vezes usamos recursos dentro lá do nosso ambiente particular, lá da nossa rede doméstica, seja para trabalho. Olha, a pandemia trouxe essa série aí de possibilidades, o home office, até aqui, quando a gente está tratando da rede doméstica, cada vez mais está deixando só de representar o nosso ambiente ali residencial, mas muitas vezes o trabalho também está acontecendo ali, que fique bem claro para nós que chamamos ainda de rede doméstica por conta desse espaço, por conta de ser lá o nosso ambiente particular, a nossa residência muitas vezes. E lá também há equipamentos, o ciberespaço está presente. Olha lá o nosso roteador internet, ou seja, lá o cabo também, onde nós interconectamos os nossos equipamentos para fazer uso. Um outro perfil é a rede corporativa. É aqui que nós classificamos o ambiente das empresas. Muitas vezes, inclusive, ele não acontece apenas num local. As empresas hoje, nesse nosso contexto da globalização, elas muitas vezes, através de matriz e filiais, elas compreendem grandes espaços em grandes e distintos ambientes que podem muitas vezes interconectar locais em regiões, cidades, estados e até mesmo países ou até continentes. O nosso mundo hoje tem esse perfil globalizado e globalizado interconectado. E sem dúvida nenhuma é nas redes corporativas onde há os maiores investimentos em relação à cibersegurança, mas é também muitas vezes o ambiente mais ali desejado, procurado por aqueles que nós chamamos de invasores, os criminosos virtuais que vão tentar obter, se apropriar de informações destas empresas para obter benefícios e vantagens ali próprios. E a internet é esta grande rede global que interconecta todas essas demais redes. Porém, a internet ela tem uma especificidade que ela é pública, ou seja, tudo aquilo que está na internet, que é disponibilizado na internet, é para que haja um acesso de toda essa comunidade digital,
os exemplos das redes sociais, os exemplos lá dos e-commerces, né, dos portais de informação, de notícia. Então, esse ambiente compartilhado a nível aí global é aberto nesse sentido da acessibilidade, porém ele também precisa ser seguro para aqueles que estão provendo esses serviços, né? A segurança ela vai também ter um papel, uma representatividade muito importante dentro desses ambientes. Observem também aqui no slide que eu trouxe ali alguns elementos que compreendem as redes de computadores. Quais são esses elementos? São as regras, nós também chamamos regras e protocolos. É tudo aquilo que garante uma padronização da comunicação. Como uma mensagem ela vai ser enviada de uma origem ao destino, ela necessita ser codificada para que ela seja enviada e ela vai ser decodificada lá do outro lado. Se não houver uma regra, um padrão, né, e esse padrão, então, acontecendo por meio de configurações e protocolos, não vai haver uma eficácia dessa comunicação. Já os dispositivos são dois tipos. São os dispositivos finais, que são aqueles que os usuários fazem interface para se comunicarem. Ou seja, é o meu equipamento que naquele determinado momento eu faço uso para acessar a rede, então, o ambiente de internet, para consumir serviços em algum outro local. Entre esses dispositivos finais da origem e lá do destino onde eu estou acessando, existe essa outra categoria, que são os dispositivos intermediários, que é justamente os equipamentos que transportam as mensagens, são os equipamentos de rede, são os switches, os roteadores, e eles têm um papel também extremamente importante nesse meio de comunicação que disponibiliza para nós as redes e computadores. Já o meio físico é o cabeamento, é por onde a mensagem de fato ela vai percorrer caminhos entre essa origem e esse destino. Esse meio físico pode ser cabo, né? Muitas vezes nós, dentro ali, né, de um ambiente de conectividade, nós vemos lá o cabo que nós chamamos, né, o cabo par trançado, o cabo de rede, mas também, né, é muito comum e cada vez ainda mais utilizado as redes sem fio. E aí o meio físico é a atmosfera, é o ar, né? Lá na nossa residência, muitas vezes nós nos conectamos no meio físico, então, através dessa rede sem fio, assim como no celular, lá na rede móvel, como vimos há pouco. E a mensagem, por fim, é justamente o conteúdo que transita através das redes de computadores. Quando eu estou utilizando, então, uma aplicação, um sistema no meu dispositivo final, estou trocando informação com usuários da rede, ou estou acessando um servidor em algum destino qualquer, né, as mensagens elas vão ser dirigidas, trocadas, percorrendo, então, esse meio físico e esses dispositivos que vimos. Ok, pessoal? E, para que a gente possa ter ainda uma representação, eu coloquei aqui no quadro esta figura. Essa figura ela representa para nós esses ambientes de rede móvel, da rede doméstica e da rede corporativa. Mas justamente é essa interconexão que liga todos esses espaços que nós chamamos aí da internet, que é a grande rede mundial de computadores. E aqui há um outro elemento importante, são os provedores de serviço de internet que disponibilizam os links de comunicação. Ok? Tá ficando claro? Vamos em frente então. Agora, eu quero que a gente olhe um pouco para esta ilustração, neste quadro, para a gente retomar como que funciona no nosso dia a dia uma comunicação, né? Olhando aqui a teoria geral da comunicação, nós conseguimos identificar os elementos da comunicação. Quais são eles? Vai haver um emissor, vai haver um outro, do outro lado, um destinatário ou um receptor da mensagem. A mensagem ela vai fluir através de um canal. Mas o que é importante? Há necessidade de uma padronização, porque quando nós nos comunicamos,
há um processo de codificação e decodificação envolvidos. Por exemplo, nós estamos aqui falando, né, uma comunicação, então, verbal, oral, ela se dá por meio de um idioma. Então, aqui nós acordamos, como padrão, falar o português brasileiro. Imagina num ambiente se não houvesse essa padronização, né, e se tivesse presente outros participantes falando outros idiomas. Talvez nem todos teriam fluência em determinado idioma e daí não se daria essa codificação e decodificação. Portanto, os protocolos dessa comunicação, as regras, elas têm um papel fundamental e elas também vão ter um papel fundamental na atuação da segurança, da cibersegurança. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Agora, pessoal, e o que difere esta comunicação entre emissor e receptor, né, nesse nosso contexto aí natural aí do nosso cotidiano, das redes e computadores? É que nas redes e computadores, ou seja, no ambiente computacional, nós passamos a fazer uso de dispositivos. Ou seja, agora eu, para falar no ambiente computacional, né, numa sessão, por exemplo, de um Skype, né, de um Meet, eu não estou mais disponível, né, para diretamente exercitar e enviar as mensagens. Eu preciso de um dispositivo para eu fazer interface. Nesse dispositivo, que é lá o meu computador, o meu celular, o meu tablet, é nele que eu vou instalar os sistemas e é através dele que eu vou digitalizar ali as informações e é a partir dele, então, conectado no meio físico, nesse canal de comunicação, que a mensagem vai percorrer até chegar lá no destinatário da minha comunicação. E aí sim, quando eu tenho essa padronização entre os sistemas, entre os protocolos dessa comunicação, vai haver corretamente a codificação e a decodificação. E é por isso que há toda uma eficiência, e é por isso que as redes e computadores, né, se tornam cada vez mais convergentes, inclusive permitindo a gente falar áudio, vídeo, né, muito além do que somente texto, e se torna cada vez mais produtivo um ambiente computacional para uma série de possibilidades que agregam valor na nossa vida pessoal, que agregam valor para as empresas, né? A gente, na verdade, constrói pontes de comunicação, então, através aí da tecnologia, através das redes e computadores. Tá fazendo sentido? Vamos avançar mais um pouquinho para finalizarmos aqui a nossa videoaula. Eu trouxe um exemplo que trata também, para a gente ter já aí uma visão inicial, em relação ao endereçamento dessa comunicação quando a gente está inserido, então, nesse ambiente computacional, dentro do ciberespaço, através das redes e computadores, como vimos. Mas olha lá, se no meu equipamento eu vou acessar um portal na internet, seja aqui o nosso USF Connect, por exemplo, eu trouxe aqui lá um navegador, o Google Chrome. Poderia ser qualquer outro, porém, o que representa o Google Chrome? Eu, num papel de cliente que vou acessar um serviço lá disponibilizado em um servidor, tenho uma aplicação cliente. E essa minha aplicação cliente vai se comunicar diretamente com a aplicação servidora. Lá o USF Connect, ele está instalado num servidor web. Aqui eu trouxe como exemplo o Apache Web Server. Porém, quando acontece essa comunicação, vai haver um sincronismo, um controle entre essas aplicações através do endereçamento, que nós chamamos de socket. Será mapeado o meu endereço do meu dispositivo, o IP, e a minha porta de comunicação no meu sistema operacional lá no servidor. Da mesma forma, o endereço IP do servidor e a porta de comunicação aonde está disponibilizado esse serviço ao qual eu desejo acessar. E durante toda essa comunicação, há esse controle entre as aplicações e as mensagens vão fluindo através das redes e computadores, percorrendo todo esse conjunto, todo esse ecossistema de tecnologia que nós vimos ali, que é o ciberespaço. E o que tem que ficar claro para nós?
que para garantirmos a segurança, de fato, a cibersegurança, é garantir a segurança de cada um desses elementos do ciberespaço. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, que tenha sido produtivo, mas fiquem à vontade para interagir lá na sala virtual, busquem mais informações no nosso livro-texto, nas bibliografias complementares, e eu fico à disposição de vocês e terei o maior prazer em interagir e responder questões lá na sala virtual. Agradeço pela atenção e espero vocês no próximo vídeo.